O segundo capítulo de Mil Platos, de Deleuze e Guattari, continua a explorar a multiplicidade, mas dessa vez focando na noção de corpo sem órgãos, CSO, um conceito central em sua filosofia. Eles definem o CSO como uma forma de liberar o desejo das estruturas organizacionais e produtivas que tentam controlá-lo e codificá-lo. O CSO é uma superfície de intensidades puras, onde o desejo circula livremente, sem ser capturado pelas organizações sociais ou pelas categorias impostas pela psicanálise ou pela tradição filosófica. Os autores explicam que, em contraste com a organização tradicional do corpo humano em termos de órgãos e funções, o CSO não tem uma finalidade ou uma estrutura pré-determinada. Ele é uma força de potencialidade, aberto a fluxos de desejo e transformações que não podem ser enquadrados em modelos de funcionamento mecânico ou biológico. O CSO é um campo de pura intensidade, onde as conexões e as relações se formam de maneira rizomática, sem hierarquias ou centralizações. No contexto do CSO, o desejo é visto como uma força criativa, que escapa às tentativas de domesticação e controle. A psicanálise, por exemplo, é criticada por tentar reduzir o desejo a uma estrutura familiar e reprodutiva, a como o complexo de Édipo, enquanto o CSO representa uma ruptura com essas tentativas de controle. O desejo, para Deleuze e Guattari, não é algo que falta ou que precisa ser completado, ele é, em vez disso, uma força contínua de produção e criação, que escapa a qualquer tentativa de captura. O conceito de CSO também tem implicações para a subjetividade e para a maneira como entendemos a experiência humana. A subjetividade, assim como o corpo, não é algo que pode ser facilmente categorizado ou fixado em um conjunto de identidades ou papéis sociais. O CSO desafia essas categorias, sugerindo que a subjetividade é um campo aberto de intensidades, onde as identidades são temporárias e fluidas, sempre em devir. Isso implica que a experiência humana não pode ser reduzida a narrativas lineares ou estruturadas, como frequentemente ocorre nas ciências humanas e na psicanálise. Outro ponto importante nesse capítulo é a relação entre o CSO e o capitalismo. Deleuze e Guattari sugerem que o capitalismo, como sistema econômico e social, tenta capturar o desejo e organizá-lo de maneira produtiva, direcionando-o para a produção e o consumo. No entanto, o CSO é uma forma de resistência a essa captura, uma maneira de liberar o desejo das restrições impostas pelo sistema capitalista. O CSO, nesse sentido, é um espaço de potencialidade revolucionária, onde o desejo pode ser liberado para criar novas formas de vida e novas maneiras de se relacionar com o mundo. Esse capítulo também discute a violência inerente à tentativa de impor uma organização ao desejo e ao corpo. O CSO é um campo de intensidades que, quando forçado a se conformar a uma estrutura específica, pode reagir de maneira violenta. Isso é especialmente evidente nas discussões sobre o sofrimento e o corpo na psicanálise, onde a repressão do desejo é vista como uma causa de neurose e outros distúrbios psíquicos. O CSO, ao contrário, busca liberar essas intensidades de maneira não repressiva, permitindo que o desejo flua livremente. De forma geral, o segundo capítulo de Mil Platos expande a discussão sobre o desejo e o devir, introduzindo o conceito de corpo sem órgãos como uma maneira de pensar o corpo e a subjetividade fora das limitações impostas pelas estruturas sociais e econômicas. O CSO é uma superfície de intensidades puras, onde o desejo circula livremente, sem ser capturado pelas organizações sociais ou pelas categorias tradicionais do pensamento. Esse conceito será central para o desenvolvimento das ideias de Deleuze e Guattari ao longo do resto da obra, à medida que eles exploram como o CSO pode ser um espaço de resistência e criação. Ao longo do capítulo, eles também exploram as diferentes maneiras pelas quais o CSO pode ser produzido e experimentado. Seja através de práticas artísticas, rituais, ou experiências de vida intensas. Eles sugerem que o CSO não é apenas uma abstração filosófica, mas algo que pode ser vivido e experimentado de maneira concreta, como uma forma de se engajar com o mundo de maneira mais livre e criativa. Isso abre a porta para discussões sobre como podemos nos relacionar com o desejo e com o corpo de formas mais autênticas, fora das estruturas de poder e controle que tentam nos definir e nos limitar. O corpo sem órgãos, então, é mais do que uma metáfora, é uma proposta para repensar a maneira como organizamos nossa existência e nossa subjetividade. Ele nos convida a imaginar novas possibilidades de existência, onde o desejo não está subordinado a nenhuma forma de controle externo, e onde a subjetividade pode ser um campo aberto de criação e devir.